No Brasil, ela é a narrativa que encanta, emociona, ensina e é capaz até de mudar comportamentos. A novela brasileira é um caso de amor entre o público, atores, mercado publicitário, profissionais do audiovisual e autores. E só que, de repente, uma pandemia paralisou esse segmento completamente. E sobre isso eu falo ao vivo com o autor Tiago Santiago. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a você, Gustavo. Boa tarde a todos que estiverem nos assistindo. Muito bem, Tiago, a solução encontrada pelas TVs, tem sido reexibir produções de muito sucesso. Atualmente você está no ar na Record TV com duas novelas suas, A Escrava Isaura e também Os Mutantes. Foi uma surpresa quando soube da reexibição? Não, na verdade é a quinta vez que a Escrava Isaura é reexibida, é um sucesso sempre que passa, desde a primeira vez em 2004. E é só a segunda vez que Mutantes é reexibido, mas eu fico muito feliz com essa reexibição. Sim, agora me diz uma coisa, o que a história da Escrava Isaura, repetida tantas vezes, tem a nos ensinar hoje? Olha, é uma história de libertação da mulher, que é um processo que já ocorre desde o século XIX e ainda hoje é uma luta constante de empoderamento da mulher. E é também uma história de empoderamento do povo afrodescendente, que também ainda luta e tem muitas lutas. Então, pela primeira vez na nossa adaptação da Escrava Isaura, a gente mostrou a história dos quilombos, a gente mostrou também uma afirmação de uma autoimagem positiva para essa população. Então, eram descendentes de reis, príncipes. Porque na escola a gente estuda muito reinos da Europa, mas não estuda os reinos de Congo, Angola, Moçambique, que são tão importantes, ou de Guiné, o Benin, que são tão importantes para a formação do Brasil quanto os reinos da Europa. E a gente procurou mostrar que eles, na verdade, sempre foram agentes da sua liberdade. E o que é muito curioso, Tiago, é como essas histórias elas são cíclicas, a cada tempo, a cada porção de tempo, a gente volta com essas questões, o que é uma pena, mas que bom, não é? Que as novelas, já que fazem tanto sucesso no Brasil, têm a capacidade de retratar essas histórias. A gente está vivendo agora mesmo uma super repercussão do trabalho, inclusive da Beyoncé, que lançou um filme sobre essa questão racial, muita gente metendo o bedelho onde não deveria, gente branca que resolve opinar, enfim, esses assuntos, eles são muito cíclicos, Então, eu fico pensando assim, nós brasileiros, na verdade, somos, se formos já de famílias antigas, todos afrodescendentes. Então, eu me sinto assim plenamente identificado com esses anseios, até porque desde pequeno eu escutava dizer que eu também era descendente de africanos. E, na verdade, todos somos descendentes de escravos, mesmo pessoas brancas, porque a servidão existia na Europa até século XVIII. Então, a escravidão, infelizmente, é uma prática muito antiga que existe ainda hoje. No Brasil e mesmo nos Estados Unidos, onde eu estou, a escravidão foi abolida, mas não para presidiários. Então, ainda há muita gente condenada ao trabalho escravo nos presídios aqui nos Estados Unidos, e uma grande maioria deles é afrodescendente. A escravidão não terminou, infelizmente. Aliás, o Tiago está falando com a gente de Los Angeles, Por lá agora 9h36 da manhã, aqui já 1h36. Acordou cedo para nos atender, Tiago? Queria continuar nosso papo avançando na história dos Mutantes também, que foi um sucesso estrondoso quando foi exibido pela primeira vez. Essa história também tem algo a nos ensinar, por exemplo, sobre tolerância? O que você diria? Somos todos seres mutantes, Gustavo, desde que nos tornamos fetos, bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, e depois continuaremos sempre nesse processo de mutação. Então, Os Mutantes, de alguma forma, fala um pouco disso, essa novela, fala dos dons que cada um de nós temos, todos temos dons, temos poderes, fala da luta entre o bem e o mal, que todos os seres humanos experimentam, porque todos os seres humanos experimentamos, eventualmente, pensamentos negativos, tentações do mal. Então, Os Mutantes, de alguma forma, retrata essas verdades através do entretenimento e busca sempre o amor, o bem, para que as pessoas entendam que só se ligando, se conectando,
com o amor, com o bem, é que a gente realmente chega à felicidade e alegria. Vamos falar agora do impacto da pandemia, Tiago. Na sua cabeça de autor, você já tinha imaginado algo assim? Olha, na verdade, na novela dos Mutantes, a gente tinha tratado da questão da pandemia como se fosse um vírus criado geneticamente em laboratório para atingir a humanidade e, enfim, nada é impossível, né? Há muitas teorias aí sobre a origem desse vírus e algumas delas dizem que esse vírus, ele, de alguma forma, pode ter vindo de um laboratório de nível P4 em Wuhan, onde se pesquisava o coronavírus na China. Sim. Viu? Avaliando, refletindo sobre esse momento e do seu segmento, quem que está sofrendo mais com tudo isso? Olha, eu fico com muita pena das populações mais desfavorecidas que podem estar perdendo seus empregos em função dessa situação. Eu acho que é uma situação social muito grave, a crise social, ela realmente assusta. Às vezes eu fico mais preocupado com os resultados do medo e do desemprego do que do próprio vírus. Com todo respeito às famílias que perderam pessoas queridas, mas a crise social ela pode ter consequências ainda mais devastadoras do ponto de vista do impacto que vai ter aí na vida das populações. Ô, Tiago, você acha que as pessoas elas vão aprender a viver sem as novelas? A demanda vai cair ou muito pelo contrário? A novela sempre foi um produto de entretenimento o mais consumido em toda a América Latina. Eu acho que se não se produzir novelas, uma emissora que não produzir novelas vai com certeza perder a audiência em relação a qualquer emissora que continue a produzir teledramaturgia inédita. A produção de teledramaturgia inédita é possível mesmo em tempos de pandemia. O que é preciso ser feito é uma reestruturação, uma reengenharia de como se faz isso. Ou seja, equipes menores, testadas, menos personagens, menos núcleos, produtos mais contidos. Você vê que grandes séries americanas, como por exemplo Friends, fizeram 10 temporadas com 6 atores apenas e 3 cenários. Sim. Então é possível. Maravilha. Agora, qual que é o impacto da narrativa da pandemia no trabalho dos autores? Você pensa em histórias, por exemplo, novas histórias que conversem com o momento que estamos vivendo? Eu acho que isso será necessário, eu acho que tem gente, inclusive, que já está fazendo isso. No momento, eu não tenho escrito nada sobre este assunto especificamente, mas eu veria essa possibilidade. Eu acho que é um momento em que se fala tanto da pandemia, que quem busca o entretenimento, muitas vezes pode estar, na verdade, procurando algo diferente, que não fale exatamente sobre esse assunto. Mas eu acho que no futuro veremos, ou muito em breve veremos, sim, produtos que retratem esse momento que nós estamos vivendo, e também acho importante que isso seja feito, porque a teledramaturgia ela é sempre um espelho da vida. Viu, você já falou do aprendizado que essa pandemia trouxe para o seu segmento, não é? Produções menores, em escalas menores, onde a ideia aí desse roteiro, do autor, vai falar muito mais alto. Mas eu queria saber o que a pandemia te ensinou, Tiago. Então, a pandemia me ensinou a ter um cuidado maior ainda com a higiene do que eu tinha, em relação à constante limpeza de mãos, que aumentou muito na minha vida, constante limpeza de tudo, né, de interruptores, de torneiras, de maçanetas, então de deixar o sapato realmente fora de casa. A pandemia me ensinou também a, de alguma forma, me reinventar aqui na minha própria casa, no meu próprio espaço, num momento um pouco mais solitário, no sentido de não encontrar tanta gente como eu costumava encontrar. Então é um momento realmente de introspecção, de reflexão, de se voltar, né, para o interior, para se defender, para saber cuidar cada vez mais da higiene de si próprio. Antes da gente encerrar e eu deixar você descansar o seu braço aí, como é que está a situação aí em Los Angeles da pandemia no momento? Em que etapa estão? Como é que está a situação, Tiago? Então, rapidamente também aprendi a cozinhar, que eu não fazia Olha isso. só!
E foi uma novidade na minha vida. Aqui em Los Angeles, na cidade onde eu estou, Marina Del Rey, tem 59 casos até agora, eu não sei quantos óbitos. Então é um lugar relativamente ainda não muito atingido. Mas a Califórnia, de um modo geral, é o estado que mais casos de coronavírus apresentou até agora nos Estados Unidos. Então isso, por outro lado, também assusta. Los Angeles é um lugar bem atingido, mas há lugares mais atingidos do que outros. É uma cidade muito espalhada geograficamente. Então, algumas regiões dela estão realmente muito contaminadas, outras um pouco mais periféricas, ou não tanto assim. Viu? Me veio uma dúvida aqui que é a seguinte: você está aí no coração do cinema, não é? Queria saber se você também observa em relação às produções e tudo mais. Alguma coisa te chamou a atenção? Essa produção está completamente parada ou já houve uma reinvenção da maneira de fazer tudo isso? Então, as produções estão sendo retomadas, já há protocolos aqui de como proceder com as novas produções, as equipes devem ser testadas e realmente haverá essa questão de produtos menores, né, mais contidos, menos gente no set. Tá. Então, é o que está se vendo por aqui. A última dúvida, você falou de cozinha. Qual que é a sua especialidade, então, Thiago, que você aprendeu nessa quarentena? Eu gosto de fazer peixes, todos os tipos de frutos do mar. Eu invento com o que eu tenho aqui na geladeira. Levo tudo para o fogão e vou fazendo, misturando os ingredientes, dá certo. Muito bem, viu? Muito obrigado pela gentileza da sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você, Gustavo. Tudo de bom para vocês. Com Deus.